Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai dar início ao Lab 9. A gente está gravando essa aula aqui online e vamos estar disponibilizando ela para vocês, tá? Hoje, o nosso Lab 9 é sobre gestão financeira para rentabilidade. Aí, a gente pode estar mostrando para vocês aí o percurso até chegar nesse Lab hoje 9 que a gente preparou para vocês. Então, gente, boa tarde, bom estar aqui com vocês de novo. Obrigado aí pela compreensão, né? Hoje a gente não pode estar ao vivo com vocês, mas estamos aqui com o mesmo carinho, mesma dedicação. Então, olha, gente, nossa caminhada até aqui, nós passamos pela identificação do problema, identificação de clientes, validação das necessidades, geração de ideias de solução, mapa de oportunidades, desenvolvimento de protótipos e MVP, avaliação de oportunidades, modelo de negócio, estratégia de marketing e vendas. E hoje nós vamos falar sobre gestão financeira para rentabilidade. E dentro desse tema nós temos alguns subtemas, né, Carol? Isso aí. Pode falar para a gente. Uhum. Compreender os custos de sua startup, a introdução ao planejamento financeiro, analisar o caminho para a lucratividade e compreender e explorar as opções de bootstrapping. Então, não se assustem, daqui a pouquinho a gente vai ver que esse palavrão não é nada demais. Pessoal, o objetivo da nossa aula hoje é examinar vários custos associados a qualquer negócio, aprender sobre os custos associados à fase de startup e à maturidade, identificar os principais custos ao seu empreendimento. Muito bem. Os conceitos fundamentais nós vamos ver também. Ferramenta de simulação financeira, que a gente vai estar passando passo a passo para vocês. Vamos estar explicando essa questão de custos, custos e despesas, tá? Para vocês ver a diferença de cada um deles. Perfeito. Beleza, gente. Então a gente vai começar a falar aqui de custos, despesas de uma startup. A gente vai ver isso bem detalhadamente. E não se preocupem que depois vocês vão ter aplicação prática. Pergunta que nós fazemos hoje. Você pode listar alguns custos de lançamento? O que seria custo de lançamento? O custo inicial para vocês transformarem a ideia de vocês em negócios. A ideia vira negócio, é um lançamento. Você está lançando uma nova solução, você está lançando um novo produto. E aí, vocês, na equipe de vocês, já pararam para poder listar quais os custos que vocês vão ter para esse lançamento? Quais os custos iniciais? Então, essa é uma pergunta importante e requer carinho e atenção aí de vocês. Você quer falar dos custos, Carol? Então, quando a gente fala de custos típicos, eu vou citar alguns aqui do pré-lançamento. P&D, que é pesquisa de mercado para o desenvolvimento de produto e a prototipagem de testes. Formação de negócios, que ali está os honorários legais, o custo de registro, os seguros, as licenças. A parte de marca e marketing. Aí entra ali o design do logotipo, desenvolvimento de site, criação de conteúdos e campanhas de marketing. Vindo para tecnologia e equipamento, é tudo voltado ali à parte de hardware, de software, a parte de móveis para escritório. Isso está entrando ali na parte de equipamentos e tecnologias, tá? E agora, aquisição de talentos, pessoal. Quando a gente fala aquisição de talentos, a gente está se referindo ao recrutamento e a integração dos membros iniciais, desde ali dos estagiários a consultores, a freelance, a gente fala nessa parte de aquisição de talentos, tá? Perfeito, pessoal. Então, a gente observa que nesses 5 tipos de custos fixos de startup,
eles não são diferentes dos custos de qualquer empresa, porque mensalmente a empresa ela tem esses custos embutidos também, tá? Porém, como vocês estão nessa fase nova, alguns de vocês aí é a primeira vez que empreendem, então a gente não começa com tudo de uma vez, né? Começa ali com alguns termos, coisas que vão fazer mais sentido nesse início de negócios, ok? P&D, formação de negócios, marca e marketing, tecnologia e equipamento e aquisição de talentos. Tudo isso é extremamente necessário para que você consiga fazer o lançamento do seu produto ou serviço. Pessoal, quando a gente fala do crescimento e quais são os custos, eu vou citar alguns aqui e o Júnior vai estar explicando, tá? Marketing e aquisição de clientes, a gente se refere à campanha de marketing em andamento, tá? Esforço do CEO, gestão de redes sociais e criação de conteúdo. Beleza. Só interromper um pouquinho, Carol, para a gente poder falar de cada termo desse, né? Quando a gente fala de marketing, a gente fala ali da campanha de marketing em andamento, por quê? Estou lançando um produto ou um serviço novo, ninguém conhece. Então, se eu não faço marketing dele, como que ele vai chegar no mercado? O boca a boca, ele é muito importante, mas nem sempre ele vai fazer com que o meu negócio ganhe escala, tá? Os módulos finais, nossa, a gente vai falar bastante de escala, tá chegando, né? Inclusive, nossos módulos finais. Porém, entendam a importância do marketing. Eu estou trabalhando com uma startup. Startup é uma tecnologia emergente, algo rápido, então eu preciso de ações de marketing. Quando eu falo de ações de marketing, eu estou falando ali de financiamento de campanhas de redes sociais. Os esforços de SEO seria eu trabalhar o meu site, trabalhar minhas redes sociais para que eles caiam nas buscas de pesquisas, ele tem uma estrutura legal, ele tenha as chamadas landing pages. As landing pages são páginas de venda que eu vou usar para os meus produtos para poder, assim, aguçar o meu vendedor. Por exemplo, se eu vou para o online, eu preciso ter vendedores lá. Quem são os vendedores? Os meus marketplaces, as minhas redes sociais, as minhas páginas de venda ou landing pages, igual eu estou falando com vocês, ok? Próximo. Operações e pessoal. Salários, benefícios, despesas de escritório, suprimentos e custo contínuo de operação do negócio. Muito bem. Operações pessoal, tranquilo, de qualquer empresa, seja startup, seja um negócio convencional. Então, eu acredito que não tenha muita dificuldade de compreensão. Desenvolvimento e manutenção dos produtos, melhoria contínua dos produtos, correção de bugs e desenvolvimento de funcionalidades. A gente vai trabalhar com tecnologia, né? Então, assim, nós somos professores também e a gente lida com alunos aí de informática. Então, o que a gente mais fala, gente, informática tem que ter manutenção. Tem que ter correção de bugs, porque isso vai acontecer. Então, assim, quando você fala de informática, do digital, você não pode deixar de pensar nas manutenções e custos de profissionais. A não ser que na sua equipe você tenha ali, logicamente, eu tenho, na minha equipe da startup eu tenho um desenvolvedor. Parabéns, ótimo, ele vai estar muito entrosado ali. Só que quando você vai falar de custo, você tem que colocar a hora homem dele ali. O que é a hora homem, pessoal? Se você não tivesse o seu sócio ali na startup, que é desenvolvedor, você teria que pagar alguém. Então, você tem que jogar isso na planilha de custos, tá? Por mais que ele fale assim, não vou receber nada agora, mas quando a startup começar a engatinhar ali, começar a tirar lucro, ele vai ter que ter o ressarcimento. É mais que justo. Então, a gente tem que lembrar disso, tá? E aí a gente tem suporte e atendimento ao cliente. Suporte e atendimento ao cliente é extremamente necessário no mundo digital. Então, eu tenho uma empresa de tecnologia, trabalho hoje com venda de sistemas. Então, assim, o que eu falo com a minha equipe, com o meu time, eu falo sempre com eles, nós não vendemos sistemas, nós vendemos atendimento, nós vendemos suporte. Por quê? Sistemas bons, concorrentes, existem aos montes. Nós não somos
o melhor sistema que existe. Agora, o nosso suporte, ele é aclamado pelos nossos clientes. Então, eu falo isso com bastante orgulho, tá? Não estou falando assim, de suposição, estou falando de realidade, tá? Porque a gente que vive isso na pele faz muito sentido. Então, eu tenho que me preocupar com o suporte e atendimento do cliente desde o início. Então, se você não pensou em relação a custo a suporte e atendimento, então comece a pensar, tá bom? E a gente tem o crescimento de expansão. Ah, eu lancei para um determinado público e depois eu vou escalar o meu negócio. Quando eu for escalar, um exemplo. Lá em cima eu tenho marketing e aquisição de clientes. Ok, é para o meu lançamento. Mas lá embaixo, depois de passou aquele período de lançamento, eu vou ter que escalar no mercado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou readequar a minha estrutura para um escalonamento. Eu vou fazer o meu negócio crescer. E aí é o seguinte, se eu investir em campanhas para dentro do meu estado, eu vou começar a ir a nível Brasil, por exemplo. Então, isso vai requer um esforço e um investimento com certeza maior. Então, pensem com carinho nesses pontos. Pessoal, agora a gente vai falar de planejamento financeiro, tá? Desde receitas a despesa e lucros. Chegou a hora, então, né, gente, da gente falar aí do din-din. Qualquer empresa, qualquer startup, o objetivo dela é ter lucro. Não tem, eu sou apaixonado pela minha startup, eu quero resolver o problema das pessoas. Lindo. Isso tem que existir porque é a essência do empreendedor. Isso é necessário. Agora, se a sua empresa, a sua startup não tiver lucro, você desanima, sua equipe desanima. A sua startup, ela decai. Então, esse lab é para esse despertar financeiro. Então, é isso que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. E aí tem alguns pensamentos, algumas falas que podem ocorrer aí na cabecinha de vocês, que a Carol vai ilustrar aqui para a gente. Eu fico sobrecarregado com termos e jargões financeiros. Eu me perco nas células e formas do Excel. Parece que não consigo fazer projeções financeiras práticas para o meu empreendimento. As finanças mudam com tanta frequência. Como continuamos fazendo análise do que aconteceria se... Exatamente. O mercado, ele é vivo. A gente já falou isso em outros lives. Ele oscila, ele muda. E no mundo das startups, isso é ainda mais gritante, isso é ainda muito mais rápido. Então, essas dúvidas realmente são dúvidas pertinentes de qualquer CEO de startup e não seria diferente com vocês, tá? E aí, quando a gente fala assim, eu vi, tem um jargão financeiro que eu não estou entendendo, lá de cara, lá no começo, o Júnior e a Carol falaram bootstrapping. Eu falei, ai meu Deus, o que é isso? Essa aula não é para mim. Mas aí a gente vai ver daqui a pouquinho que é muito mais simples do que a gente imagina, tá bom? Encontre com pessoas fundadoras as quais estiveram lá, fizeram aquilo. Beleza, gente. Aí eu friso a importância do networking. A gente vive falando, né? Pessoal, façam networking e tal. Aí o que acontece? Vocês estão tendo experiências aqui na incubadora Germinari de ter networking com outras pessoas que estão trilhando o mesmo caminho em fases parecidas que vocês. Agora eu faço um convite. Participem de feiras de inovação. No nosso grupo de WhatsApp, a gente está sempre postando, principalmente o Tiago, que recebe muitas comunicações, feiras e participações, tá? Pessoal, você vai nessas feiras, aí vocês chegam lá, tem uma startup do ramo de vocês, ou um ramo parecido, chega e conversa, fala, olha, que legal, aí entende o estágio daquela startup, como que ela chegou ali, entendeu? Porque isso enriquece demais, tá? Então, aprendam com o network que vocês estão tendo aqui dentro da incubadora e vão para fora da incubadora também, vão fazer network, porque o projeto de vocês vai crescer muito, tá? Às vezes, um insight, nós já falamos disso, né? Desse jargão, desse termo. Alguma iluminação que vocês tiveram aqui dentro vai fazer sentido, e quando vocês vão lá para o mundo lá fora, para uma feira, para uma convenção, para uma palestra, vocês vão ver, caramba,
como que faz sentido aquilo que a gente está aprendendo lá na incubadora, tá? Então, deixo essa dica e uma mensagem aí para tranquilizar vocês, ó. Não se preocupe, nós temos ferramenta de simulação e planejamento financeiro. É isso aí. A gente estava preparando esse lab para vocês, eu e Carol, e assim, uma marca aí dos nossos labs é sempre deixar uma ferramenta prática para vocês, tá? E a gente fez isso lá desde o começo e hoje não seria diferente, que a gente está falando aí do Din-Din, é algo necessário e importante, né, nas startups de vocês, tá bom? E aí, pessoal, a gente vem e fala de simulação. O que é simulação? Carol vai falar para a gente. É uma representação virtual de cenários no mundo real para aprendizado ou experimentação. Áreas comuns: aviação, escola de condução, treinamento militar, cirurgias, finanças e negócios. Pessoal, se um piloto de avião, ele nunca pode, na primeira aula dele, pegar um avião e decolar, por que que você vai começar a sua empresa e você já vai para o mercado sem simular? Então, nesse lab de hoje, você vai ver como você pode fazer a simulação financeira aí da sua startup antes dela existir. Por quê? A maioria de vocês não tem ainda o negócio consolidado, a maioria a gente sabe que uns tem, mas a grande maioria não tem o negócio consolidado. Então é hora de vocês, assim como eu falei lá no Lab Zero, que foi a aula inaugural, tivemos a alegria de contar com vocês, a gente refez a aula inaugural, gravada, e disponibilizou para vocês, vocês sabem. Então, assim, lá a gente falou o quê? A gente falou que a incubadora serve para você planejar, vocês sentirem a pressão do mercado, tudo aquilo que o mercado ele vai sofrer, ele vai fazer a sua startup sofrer de forma antecipada, planejada, sem vocês colocarem a mão no bolso, tá? Nenhum de vocês até agora precisou ainda, acredito eu, colocar a mão no bolso, essa é a ideia, tá? Porque vocês vão amadurecer a ideia de vocês, transformar em modelo de negócio, transformar em projeto, para depois sim vocês terem a firmeza de investir. Aí sim, colocar a mão no bolso e falar assim, nossa, é isso que eu vou fazer, tá? O risco vai continuar existindo? Com certeza vai continuar existindo. Porém, é um risco que você calculou antes. Então, se você fez as contas direito, você não vai se decepcionar, tá bom? Então, assim, a simulação, ela existe em tudo, assim como eu falava do piloto, né? Depois que o piloto fez, vocês acham, pessoal, que para um piloto decolar, ele faz quantas simulações em terra? Para pensar. Aí, por que eu fiz? Eu fiz uma planilha financeira que o Júnior e a Carol passaram. Que trem chato, chato pra caramba. Eu fiz uma, tá bom. Beleza, então vai lá decolar, ver o que dá. Para pensar, tá, gente? Para pensar. Pensa com carinho, porque a queda pode ser grande, tá? Às vezes, eu investi 5 mil na startup só que os 5 mil é uma reservazinha que você tinha ali, é um sonho que vai te fazer falta. Então, simulem e não simulem uma vez só, não. Simulem vários cenários, até vocês terem certeza de que o risco que vocês estão assumindo é um risco palpável para vocês. Bom? E aí, pessoal, como eu disse, né, o nosso lab chegou a hora boa do presente que eu e Carol trouxemos para vocês, que é o DRE de demonstração de resultado do exercício. Pessoal, o Ignite traz lá um simulador, só que ele é um simulador muito específico. Então, como eu já trabalho com sistemas na minha empresa, eu já faço isso com meus clientes, eu trouxe uma planilha de Excel, que eu trabalho lá com os meus clientes no dia a dia, do DRE. Para quem já ouviu falar, ótimo. Para quem nunca ouviu, não tem problema. É a demonstração de resultado do exercício. Ok? Então, quando eu falo de resultado, eu falo de coisa que já foi realizada.
Só que aí, o que acontece? A gente fez uma adaptação para vocês desse TRE para que vocês façam o planejado e o realizado também, depois façam os comparativos, tá? O que é legal? A gente já trouxe uma planilha completa para vocês com todas as despesas fixas e variáveis. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco o que é despesa fixa e variável, para que vocês consigam, depois que a startup de vocês consolidar e virar uma empresa mesmo, vocês continuarem usando a planilha. Olha que legal. Então, vai ser uma coisa que vocês vão aprender agora, que não vai servir só para o início, vai servir para o início e para a continuidade aí no trabalho de vocês. Por quê? Como a gente já disse, o mercado muda, o mercado ele é muito volátil, e aí, se você não estiver atualizado, principalmente seus números atualizados, você vai trabalhar com dados antigos, custos antigos, aí daqui a pouco você está levando prejuízo e nem está vendo, tá? Então, vamos lá. Vamos para a nossa ferramenta de planejamento financeiro, ok? E aí a gente, antes disso, temos algumas perguntas aqui, tá? Vamos lá. Quais são os diferentes tipos de custo que uma empresa normalmente incorre? A número 2 aí. Como os custos de startup variam dependendo da fase ou da maturidade de uma startup? Agora vamos para o número 3 aí. Você pode explicar a diferença entre custos fixos e variáveis em um negócio? No caso, a gente está se referindo ao seu negócio. Número 4 aí. Como a identificação e gestão de custo pode impactar a sustentabilidade de uma startup? Beleza, gente. Então, respondendo a primeira pergunta, né? Os tipos de custos. Quais os tipos de custos que vocês identificam aí na startup de vocês? Vou chutar algumas aqui, mas cada uma é única, né? Então, vamos lá. Custo com desenvolvedor de sistemas, de software, de aplicativo. Custo com estrutura, vocês têm? Custo com pessoal, com pessoas, mão de obra. Custos com vendas. Custos com transporte. Custos financeiros, tá? O que vocês têm aí de custeio, de custo na startup de vocês? Então, vou deixar alguns exemplos aqui, mas cada um vai ter aí os seus custos. Beleza. Com a segunda, como os custos de uma startup variam dependendo da fase. Igual nós vimos lá no início, a gente viu 5 tipos de custos que são próprios para startups em fase inicial. Porém, daqui a pouquinho, eu vou passar, e a gente vai disponibilizar um material para vocês também, a gente vai ver uma planilha que tem custos, todos os custos praticamente de uma empresa. Ah, tem um custo que não está na planilha, você vai poder acrescentar lá o seu custo também, tá? Então, alguns custos você vai ter inicialmente, outros não. Aí um exemplo, nos primeiros meses, vocês não vão preencher a planilha toda, porque não vai ter aquele custo todo. Mas aí no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, pode ser que comece a surgir novos custos. E aí eu pergunto a vocês, qual a diferença no número 3 ali, ó? Qual a diferença entre custo fixo e custo variável? Aí tem gente que fala assim, custo fixo é aquele que é sempre o mesmo custo, custo variável é aquele que varia. Não, não é por aí não, tá? O custo variável, ele varia de acordo com a venda, ok? Então, o meu ponto de vista para definir custo variável e custo fixo é a minha venda. Então, um exemplo, o imposto, ele varia de acordo com a venda? Varia. Então, se eu vendi 10 mil, vai ser um imposto, porque ele é percentual em cima do faturamento. Se eu vendi 2 mil, é outro imposto, ok? Então, ele varia de acordo com a venda. Eu trabalho com delivery, eu faço entrega, então eu tenho que pagar o frete. O frete é custo variável? Sim. Por quê? Se eu não fiz a venda, eu não vou ter o frete de entrega também. Estou falando do frete de entrega, tá, gente? Não estou falando de frete de compra, não. Estou falando do entrega, embutido ali na venda, tá?
E aí, custo de embalagem. Tem embalagem que eu só vou gastar se eu estiver fazendo entregas, se eu estiver fazendo vendas. Perfeito? Agora, custo fixo. Eu contrato um funcionário, assino a carteira dele. Aí eu falo assim: ah, fulano, esse mês não está tendo movimento aqui na minha startup, você pode ficar em casa, aí eu não vou pagar o seu salário. Posso fazer isso? Não, porque ele está contratado, e o contrato dele é mensal. Então, ele é um custo fixo. Eu vendi ou eu não vendi, eu tenho que pagar. Isso inclui o quê? Aluguel, telefone, água, energia. Ah, mas energia, se a empresa não funcionou, eu vou pagar menos. Tá, mas a conta não vai vir zerada, ela vai existir para você pagar. Então, todos os custos fixos são aqueles que não dependem da venda. E os custos variáveis são aqueles que dependem da venda. Um outro exemplo aqui para vocês: taxa de máquina de venda de cartão. Aí eu já dei a dica, né? E se é a taxa, aconteceu a venda. Então, ela é um variável. Ela vai variar de acordo com a venda também. E assim, né? Vamos falar, né? As taxas, para quem trabalha com comércio aí, está subindo demais as taxas de cartão. Elas já foram bem melhores, tá? E aí a última pergunta, 4, como a identificação e gestão de custos pode impactar na sustentabilidade de uma startup? Já falamos aqui no Lab. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando de questão ambiental, não, tá? Existe a sustentabilidade, a sustentabilidade, ela implica em todas as vertentes da empresa, inclusive financeira, ok? Então, a startup, ela tem que ser sustentável, ela tem que pagar as suas contas, ela não pode ficar dependente de um fundo externo. A startup, ela tem que gerar dinheiro para atingir o custo de equilíbrio, superar o custo de equilíbrio e gerar lucro para a empresa. E não é lucro para o empreendedor colocar no bolso, não. É lucro para reinvestimento da empresa em formação de capital. Ok? Então, a gente vai entender um pouquinho mais esse universo aí. Daqui a pouquinho, deixa eu ver. Agora é a parte de perguntas, tá? Se você tiver dúvidas, pergunte. Então, nesse momento, você pode ir lá no grupo, que está lá à disposição de vocês, e deixar lá sua dúvida. Como a gente não está ao vivo, então deixa lá sua dúvida, para que a gente possa esclarecer. Tá? Então, quando a gente tem aí o Lab síncrono ao vivo, seja online ou seja presencial, a gente consegue ali interagir. Agora, dessa forma, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Fiquem à vontade para postar lá no grupo as dúvidas de vocês. Beleza? Antes de encerrar, agora a apresentação aqui, tá, gente? O slide. A gente vai agora para o presente que eu falei com vocês, que é o DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, tá? Vamos disponibilizar para vocês essa DRE. Deixa eu abrir aqui. Eu acabei fechando. Tá bom. Aqui. Perfeito, pessoal. Essa é a planilha, então, que eu já trabalhava com ela, né, na empresa. Fizemos uma adaptação para vocês. Porém, o bacana é isso. Vocês vão trabalhar nessa fase inicial de vocês e depois vão conseguir trabalhar aí por toda a vida aí da empresarial de vocês, pessoal. Olha só, ela tem muita coisa, mas ela não é difícil de entender, tá? Então, a gente tem aqui as colunas, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, certo? E aí a gente tem esses campos em branco. Os campos em branco são onde vocês vão pegar e digitar os valores, tá? Os campos verde vocês não usam, tá bem? Então, essa é a regra inicial. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil aí para vocês, mas antes de dar o zoom, ó, se eu descer, essas linhas de cima, elas ficam fixas, para eu não me perder aonde eu estou. E se eu rolar, por exemplo, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, se eu rolar aqui para frente, ela fica fixa também para eu não me perder em qual linha que eu estou. Beleza? Então, uma planilhazinha bloqueada ali por esse motivo. Vou dar um zoom para ficar mais fácil de vocês visualizarem, pessoal. Vamos lá.
Vamos ver aqui só o mês de janeiro. Olha só. A gente tem aqui receita bruta projetada. Tá, a gente não está vendendo ainda, mas a gente vai fazer a simulação, aquilo que a gente viu lá do avião. Então, vou dar uma dica aqui. Uma dica não, uma hipótese aqui, que eu faturei. Começar otimista, né, gente? Tem aqui 50 mil. Observe que a planilha ela já vai se atualizando. E aí, imposto sobre vendas. Aí eu tenho que imaginar que, se eu vou abrir o meu CNPJ novo, para quem ainda não conhece, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só. Simples, tabela, comércio, simples, nacional, ok? Vamos supor que você vai começar aí no Simples Nacional e, deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui vai ter. Perfeito. Aqui. Pessoal, se a gente começa no comércio, tá? Eu vou vender produtos, tá? Serviços já são outras taxas, tá bem, gente? Estou usando só como parâmetro para vocês. Então, eu vou começar vendendo produtos, para quem vende produto aí, a gente tem startups aí que trabalham com venda de produto físico, e aí eu tenho uma alíquota de 4%. O que seria isso aqui, pessoal? A empresa já começa pagando 4% de imposto em cima do faturamento, beleza? E aí o seguinte, eu tenho teto de 180 mil para faturar. Se eu passar 1 centavo de 180 mil, eu já vou para a segunda faixa, que é 7,3%. Tá? Eu vou abrir a calculadora aqui. Ó, calculadora aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Se eu faturei, vou botar número redondo, que é melhor. Ó, eu faturei 100 mil. Se eu faturei 100 mil vezes 4%, eu vou pagar 4 mil de imposto mensal. Perfeito? Lógico que cada mês é calculado em cima das suas vendas. Legal. E aí, se no ano, no primeiro exercício, eu extrapolei 1 centavo, eu já fui para a segunda faixa. E a segunda faixa é 7,3. Logicamente, se deu 4 aqui, vai dar o quê? R$ 7.300 de imposto. Ok? Então, quando eu vou lá para a minha planilha, eu vou colocar aqui o imposto projetado em cima do valor. Então, se é 50 mil e eu comecei com 4%, vai ser 50 mil vezes 4%. Então, eu vou pagar quanto de imposto aqui no meu 50 mil? Eu vou pagar R$ 2.000 de imposto. Beleza. E aí, eu trabalhei com comissões. Você vai ter que fazer uma simulação de quantas vendas você vai fazer, seja de produto ou seja de serviço, e em cima disso, eu vou pagar uma comissão percentual do faturamento. Se for comissão percentual do faturamento, você vai pegar esses 50 mil vezes 2% de comissão. Beleza, então você vai jogar aqui, ok? Eu vou jogar um valor aleatório para não ficar toda hora calculando, tá, pessoal? Mas vocês vão calcular o de vocês direitinho. Aí, desses 50 mil aqui, suponhamos que você faz aí na sua simulação que metade desse valor vai ser no cartão de crédito ou débito, principalmente para quem vai fazer operação digital aí de venda. Aí você tem que ver quanto de taxa você vai pagar. Muito fácil hoje em dia com a internet, você ir lá e pesquisar qual é a taxa das operadoras. Você vai descobrir a taxa do operador, é lógico que você vai pesquisar uma operadora que tem uma taxa menor, e aí você vai aplicar, não é 50 mil total, desses 50 mil, vamos supor que 20 mil, você faz na sua projeção que 20 mil vai ser com cartão de crédito e débito. Então você vai pegar e vai simular quanto que você pagaria de taxas. Perfeito. Depois disso, eu tenho o frete sobre a venda. Para quem trabalha com entrega, então vai ter que calcular quantas unidades vendidas, X. Qual é o custo médio do frete de cada unidade, Y. Você vai ter que pegar, fazer essa conta, dar um trabalhinho, mas vocês vão ter que colocar e vão colocar aqui. Perfeito. E aí, pessoal,
Quem trabalha com desconto tem que ter uma margem de desconto e colocar aqui. Se não tem, não coloca. Devoluções, vocês vão ter que despesa aí com devoluções, vocês vão ter que colocar aqui também. Agora, olha que interessante, pessoal. Todas essas despesas que estão aqui, elas são variáveis. Por quê? Todas elas vão ser baseadas em cima do faturamento, que é a minha receita bruta. Ok? Por isso que eles estão agrupadinhos aqui em cima. Ah, eu tenho, Júnior, uma despesa variável que não está aí. Beleza, você vem aqui no outros e renomeia aqui, ó. Renomeie, tá bom? E coloca aquela despesa que você sabe que você vai ter todo mês ali e que é variável. Variável, fixo não. Nós vamos descer a planilha e vamos entender ali o fixo. Beleza? Pessoal, aqui eu tenho um campo branquinho que é o custo do produto ou mercadoria vendida. Pessoal, pensa aqui comigo. Na minha startup, assim como na minha empresa, para calcular lucro ou prejuízo, eu não posso considerar o que eu pago de boleto todo mês. Isso é um erro muito grande que muita gente comete. Ah, eu paguei tanto de boleto esse mês, vou jogar na minha planilha para apurar meu lucro ou prejuízo. Errado. Sabe por que está errado? Porque às vezes você fez compra com os fornecedores e tem estoque. E aquele estoque ele só vai sair do seu armazém, seja lá o que for, daqui 2, 3 meses. Aí que tá. O cálculo da DRE, ele não se baseia em caixa, tá? Por quê? Se você for basear em caixa, você tem o seguinte raciocínio que não é correto. Sobrou dinheiro no meu caixa, quer dizer que eu tive lucro. Faltou dinheiro no meu caixa, quer dizer que eu tenho prejuízo. Não, sabe por quê? Porque às vezes tá sobrando dinheiro no seu caixa e você tem lá um monte de boleto para pagar. Então, um erro cruel que existe nos empreendedores é se basear em caixa. Não se baseie em caixa, se baseie em competência, em resultado, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês têm que calcular o custo, ó, custo do produto ou mercadoria vendida. Para quem trabalha com produto, você vai ter lá a quantidade vendida do produto. Então, você tem que ter lá a sua precificação, o seu custo. Então, você vai saber qual é o custo de cada unidade, logo, você vai ter o custo total do produto que você vendeu. Quem já opera, quem já trabalha e tem um sistema, um RP, por exemplo, você tira um relatório do sistema. O sistema vai te dar o custo da mercadoria vendida. Você não precisa fazer conta. Você vai lá no sistema, vai lá em relatório e tira assim: mercadorias vendidas no mês de outubro, custo. Aí você vai olhar e vai ter o custo total. É só você ir no sistema, pegar esse valor e digitar aqui. Beleza? Ah, Júnior, eu não uso sistema. Tá, mas você tem uma planilha? Você tem uma cadernetinha que você anota o custo do seu produto? Então, você vai fazer as contas, né? Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, você vai fazer as contas e vai colocar o valor aqui. É o custo total da mercadoria que você vendeu aquele mês. É esse que é o valor. Aí tem alguns de vocês pensando assim: não, Júnior, mas isso não se aplica para mim, porque eu não tenho mercadoria, o meu é serviço. Serve para vocês também. E aí, com muito carinho, a gente criou uma calculadora de custo de serviço, que está aqui nessa abinha, que eu vou dar um zoom também, para vocês calcularem o custo da mercadoria de vocês. Perdão, o custo do serviço de vocês, tá bom? Esse é o custo do serviço prestado. Aí, beleza. Os dados que... Aí eu botei aqui, ó, preencha somente os campos em amarelo, para vocês não... Se vocês apagarem aqui, vai apagar a fórmula, eu não bloqueei. Então, só os amarelinhos, tá? Faturamento total mensal. A gente já falou que é 50 mil. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 50 mil. Perfeito. Você vê que já está calculando aqui embaixo. Ó, o custo fixo total mensal a gente ainda não tem. Daqui a pouquinho a gente vai ter.
e a gente tem o custo variável mensal. Custo variável, nós já passamos por eles? Já. Como é que eu faço? Eu vou vir aqui, eu sei que os custos variáveis são esses aqui, tá? Eu somo esses valores. 2.000 mais 4.500, com 1.500, com 800. Então, aqui embaixo, o Excel já somou para mim, deu 4.750. Então, eu já tenho o custo variável daquele mês, que é 4.750. Pronto, já tenho. Perdão, gente, eu botei no fixo. É aqui, ó, 4.750. É variável esse aqui, é porque eu fui no campo errado. Esse aqui a gente ainda vai chegar, tá? E aí você vai colocar aqui, desses 50 mil aqui, um exemplo. Se você trabalha com serviço, você trabalha ali com mensalidades, ou você trabalha com venda de pacotes. Lembra lá da nossa aula de modelo de negócios, como que você vende. Então, você vai colocar aqui a quantidade de vendas que você fez. Um exemplo que foram 150 vendas. Coloquei ali 150. Então, o que está faltando aqui? O custo fixo, para eu poder fechar essa calculadora aqui. Vou voltar aqui na minha planilha, nós vamos continuar andando para baixo. Ó, vou pular aqui, tá, gente? Vou só marcar aqui de outra corzinha, ó, um amarelo aqui, só para a gente lembrar que a gente pulou ele, tá bom? Depois a gente vai voltar aqui. Aí, pessoal, eu tenho agora os custos e despesas fixas. Aí, Carol, vamos falar com ele. Custos e despesas fixas são os que não dependem da venda, não é isso? Então, os custos que faça chuva ou faça sol, a sua empresa, a sua startup, ela vai ter que honrar. Então, eu tenho folha de pagamento. Vou botar uns valores bem baixos, tá bom, gente? Então, vamos botar aqui 2.000 de folha de pagamento. FGTS, vou botar aqui 350. EPI, que é equipamento de proteção individual, máscara, luva, essas coisas todas. Vou botar aqui que é R$100. Aí vocês pensam assim, Júnior, mas EPI, eu vou comprar o EPI e ele vai durar 1 ano. Então, beleza, você vai pegar o valor total e vai dividir por 12. Por quê? Aqui eu tenho custo mensal. Se você não pegar os valores anuais e dividir, você não vai ter os custos mensais e o seu DRE vai ficar errado. Júnior, eu pago alvará, é uma vez por ano. Vai dividir por 12 e vai colocar o custo do alvará ali, a fração. Ok? Então, muita atenção nisso. Porque muitos custos vocês têm essa questão de fracionamento por mês, que é coisa que você paga assim, você faz um pedidão, você não vai todo mês fazer um pedido de EPI. Não, você vai fazer um pedidão lá para ficar barato e dilui esse valor mensalmente, tá bom? Por isso que eu botei R$100 aqui. Aí tem, pessoal, ó, para quem tem empresa aí, sabe, plano odontológico. Eu vou pular, tá, pessoal? Mas só vocês vão colocar o que tem, põe valor. O que não tem, deixa em branco, só isso, tá? Não precisa, ó. Plano odontológico, plano de saúde, vale transporte, vale alimentação, seguro de vida. Aí, pessoal, eu vou falar para vocês. Vocês têm equipe, vocês são sócios. Vocês têm que colocar um valor ali de Prolabore, que ninguém trabalha de graça, nem o relógio. Tem que ter uma fonte de energia. Então, vocês vão colocar aqui o Prolabore de vocês, tá? Vamos colocar que seja 4.000 aí, 2.000 cada sócio para começar, para não falar assim que não está recebendo nada. Beleza. Aí, vocês vão ter que fazer a contabilidade desses Prolabores. E aí vocês vão colocar os encargos sociais que a sua contabilidade vai calcular. Não sei quanto que fica o cálculo, mas eu vou chutar aqui. Pessoal, o que é provisionamento? O que é provisionamento? É um custo invisível. Aí eu vou falar com vocês o que é esse custo invisível. Suponhamos que a empresa, mas vou falar de startup não, vou falar de empresa velha. Uma empresa de 20 anos, ela tem o mesmo funcionário há 20 anos, esse funcionário se tornou um funcionário ruim, só que o patrão não demite o funcionário porque tem que pagar os direitos e não tem dinheiro para pagar. Esse tipo de situação não acontece aqui no Brasil, não. Graças a Deus só acontece lá na Tailândia, lá na China, na Venezuela. Estou brincando, gente. É o que mais se vê, tá? Empreendedores
na mão de funcionário ruim, porque não pode mandar embora, porque não fez provisionamento. O que é provisionamento, pessoal? É você, um exemplo, a Carol é a minha patroa, ela me contratou. Ela todo mês ela vai depositar um valor para poder, ela vai depositar um valor para poder, na hora que ela precisar me mandar embora, ela ter multa, ela ter o tempo de serviço todo ali separado. É como se ela fizesse uma poupança e colocasse lá na poupança dela assim, mandar o Júnior embora. E aí todo mês ela vai depositando esse valor lá. Isso, pessoal, é provisionamento. E aí você tem que fazer provisionamento para toda a equipe, tá? Por quê? Para na hora que precisar ter esse valor lá. Aí como que você vai fazer? Você vai fazer o provisionamento, você vai chegar no valor e você vai fracionar também por mês. Tá bom, pessoal? Da mesma forma. Ah, Júnior, como que calcula provisionamento? Você pode pedir ajuda do profissional contábil, que ele vai fazer desculpa, o provisionamento exato para você. O contador, ele vai fazer isso. Aí você tem que ter o número de funcionários, você tem que passar o salário que ele recebe, tá? São dados básicos para o seu contador calcular. Porém, pessoal, a gente tem hoje ferramentas aí em mãos, que é a inteligência artificial. Então, assim, não, Júnior, eu não posso agora pagar uma consulta com um contador só para isso, eu não tenho ninguém que pode me ajudar. Vocês pegam, gente, vão aí no chat GPT de vocês. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Você pega aí o chat GPT de vocês e coloca aqui, ó. Calcule o provisionamento mensal para uma equipe de 3 funcionários que recebem o salário na folha de pagamento, o salário de R$ 2.500, baseado nas leis trabalhistas brasileiras. Olha só, o chat é nosso amigo, ele vai ajudar vocês nisso aí. Então, ele vai fazer todo o esboço do cálculo, ó. Vai fazer todo o cálculo para a gente, que o contador faria. Lógico, gente, o contador ele vai considerar situações muito mais. Principalmente assim, se você não tem o chat GPT pago, pode ser que ele pegue uma lei atrasada e calcule errado, tá bom? Mas já é uma base, já é uma simulação. Então, aqui, ó, aí você tem o provisionamento mensal total, ok? Para aqueles funcionários ali, tá? Para aquela equipe. Então, é algo que você tem que pensar que é um custo invisível e é um custo alto que ninguém pensa. Na hora de mandar embora, dói no bolso, tá bom? Eu já vi gente aí vendendo carro, vendendo casa para pagar funcionário, tá bom? Ex-funcionário, que é pior, tá bom? Então, fiquem atentos. E aí, você vai colocar aqui o provisionamento mensal, perfeito? Coloca ali o valor. Vamos supor, eu vou botar R$ 1.200 aqui, provisionamento. Aí, pessoal, vem os custos fixos de utilidades e serviço. Energia, quem dera, né, pessoal? R$ 100 só. Água. Não vou digitar todos, não. Telefone, aluguel, desenvolvimento de software. Quem vai trabalhar com aplicativo aí vai ter que pagar. Deu R$ 5.000 o aplicativo, dilui, tá? Faz uma conta mensal aí. Sistema de informática, contabilidade, aí tem combustível. A minha startup precisa de carro. Aí entra combustível, manutenção, IPVA, multa. Uma hora vai levar multa. Viagem, eu tenho que fazer reuniões com possíveis clientes. Aí, na minha startup, ela vai ter um escritório para atender as pessoas. Se tem escritório, vai entrar higiene e limpeza, copa e cozinha, reforma e ampliação, porque volta e meia tem que trocar uma lâmpada, tem que fazer a pintura do escritório, né?
Publicidade e propaganda, a gente viu lá, né? Aqui eu não tenho 5 pilares que vocês viram lá dos custos iniciais de lançamento, mas vocês veem que tem todos diluído aqui, então vocês não vão ficar desassistidos, tá? Publicidade e propaganda, patrocínios, alvará, IPTU, consultorias, assessorias, mentorias pagas, taxas ambientais. Aí vem aqui, entrou mentoria aqui separado, bombeiros, tal. E aí, pessoal, depreciação. Minha nossa, o que é depreciação? Pessoal, é outro custo invisível, tá? Eu tenho um escritório, coloquei um ar-condicionado. Beleza. Pessoal, uma hora eu não vou ter que trocar esse ar-condicionado, nem que seja daqui 10 anos, mas eu vou ter que trocar. E aí, quando eu trocar, eu falo, puta merda, eu não tinha dinheiro agora. Desculpa, gente, falei palavrão. Não tenho dinheiro para trocar esse ar-condicionado agora, mas deveria ter. Por que que você não tem? Porque você não calculou a depreciação, beleza? Vamos lá. Para calcular a depreciação, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho o valor original do bem, o valor original do bem. Vamos supor que eu dei 4.000 no ar-condicionado. E aí eu tenho tempo em meses. Tá? Vamos supor que eu tenho tempo em meses que ele dura. 10 anos vezes 12 meses dá quanto? Eu sou ruim de conta de cabeça. 10 meses, 10 anos vezes 12 meses. Então vai dar 120 meses. 120 meses, beleza? E aí, daqui 120 meses, ele não vai estar descartável. Eu posso vender ele ainda por R$ 200. Preço de venda após depreciação. Ok? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? A minha depreciação mensal vai ser esses 4.000 menos os R$ 200. Ou seja, ele depreciou R$ 3.800 em 10 anos, tá? Que é 120 meses. Eu quero a depreciação mensal. Eu quero a depreciação mensal, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse valor e dividir por 120 meses. Aí eu vou ter uma depreciação do ar-condicionado mensal de R$ 31. Novamente, eu vou ter entre aspas, tá, pessoal? Uma reserva mensal. É como se eu tivesse uma caixinha escrita assim: quando o ar-condicionado pifar. E todo mês eu vou botar R$ 31,66. Ah, Júnior, mas os custos mudam e daqui 5 anos já está outro preço. Atualiza. Dá trabalho. Mas aí você, pelo menos, não vai ser pego de surpresa na hora que ele queimar. Você vai ter o dinheiro guardado na caixinha, tá bom? E aí, pessoal, estou falando do ar-condicionado, mas o que você vai fazer? Computador. Aí, um exemplo aí, o pessoal vai trabalhar com realidade 3D aí, vai ter equipamento, óculos 3D. Quanto tempo vai durar um óculos 3D? A tecnologia muda muito. Ano que vem o óculos vai estar defasado. E aí, a sua startup vai trabalhar com óculos defasado? Pensa, tá, pessoal? Porque mundo de startup, a tecnologia faz isso aqui, tá? Então é isso. Provisionamento é uma palavra muito importante. Ah, Júnior, eu não gosto de Excel, não gosto de fazer conta. Vai para o ChatGPT e fala assim: calcula a depreciação do não sei o que vai durar X tempo e eu vou vender a tanto. Né? Você não vai jogar fora, ele vai estar funcionando ainda, você vai vender barato, digamos assim. Então, assim, calculadora, ou Excel, ou ChatGPT. Ou, Júnior, eu não sei fazer nada disso. Procura alguém que saiba fazer, tá? A gente acabou de conversar, antes de começar a estudar o Lab, a quantidade de empresas que, eu não vou fazer isso, não quero fazer isso, aí contrata alguém para pagar um salário mínimo que a pessoa tem que saber tudo. Enquanto o gestor, o CEO aí da startup, ele não quer saber, quer que alguém saiba, faça por ele e também não paga.
Então, gente, a gente tem que ter muito essa consciência, tá? Ah, eu não gosto de finanças, então eu vou ter que ter alguém na minha equipe que gosta de finanças, ou eu vou ter que contratar um profissional e vou ter que pagar ele mensalmente para ele cuidar das minhas finanças. Pense nisso, aí entra mais um custo para a planilha, tá bom? Entra mais um custo para cá, consultoria financeira. E vamos embora, pessoal. Para quem pensa em trabalhar com dinheiro do banco, tem aqui, ó, juro de capital de giro, juro de desconto de cheque, juro de fornecedor, tarifa bancária, IOF, por aí vai, tá bom? Pessoal, tudo isso para que no final, deixa eu aumentar aqui. Ai, pera aí, é porque eu dei muito zoom, então tá atrapalhando um pouquinho. Tudo isso, pessoal, para que no final eu tenha a taxa de lucratividade da minha empresa e o ponto de equilíbrio. Porém, lembra que está faltando um valor ainda? O amarelinho, ele é muito importante. Ele é o custo do produto ou mercadoria vendida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha calculadora. Não está faltando um valor aqui? Custo fixo total mensal. Eu vou voltar aqui. Agora eu tenho meu custo fixo, ó. Custos e despesas fixas, 8.180. Eu não tinha isso. Então, eu vou botar aqui, 8.000, ó, 8.180. Agora, pessoal, eu tenho aqui as informações, tá? Eu tenho um custo total do serviço de 12.930. Eu não tinha ideia que o meu custo mensal de serviço era isso tudo. Agora eu tenho um custo de serviço. Olha que bacana, tá? Então, esse é o presente que a gente dá para vocês aí hoje, para vocês fazerem as projeções financeiras de vocês. 12.930, eu vou vir, vou colocar aqui, ó. 12.930. Eu vou tirar o amarelão que eu coloquei, que era só para a gente lembrar. Pronto, 12.930. Agora sim, entre aspas, né? Eu pulei alguns, tá? Mas a gente, vamos supor que a gente preencheu tudo com atenção. Olha, a lucratividade estava em 75%. 70 e poucos por cento. Vocês voltarem o vídeo aí, vocês vão ver quanto que estava. Agora foi para 48. Vocês viram como que dá a diferença? Eu tenho que pensar no custo do meu serviço, senão o cálculo está errado, tá bom? E aí, pessoal, eu tenho essa lucratividade. O resultado líquido da empresa é de R$ 24.000. E aí eu tenho o ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? Seria o faturamento para a empresa não ter lucro nem prejuízo, a empresa ficar no 0 a 0, tá? O ponto de equilíbrio, ele é isso. Ele serve para eu falar com a minha empresa assim, eu nem lucrei e também não perdi. Só que lembrando, eu botei meu Prolabore lá dentro, então assim, a startup está me pagando e eu estou chegando no ponto de equilíbrio. Claro, pessoal, nenhuma startup aqui ela quer ficar no ponto de equilíbrio só, ela quer ter lucro. Então, vocês com certeza estão se esforçando para vocês fazerem um negócio robusto, seguro, que gere lucro para vocês e que resolva problemas das pessoas. Então, assim, em outras palavras aqui, é a nossa missão aqui com vocês, é abrir os olhos para vocês de coisas que são relevantes, são coisas que lá no mercado você sentiria de forma muito amarga e cruel, só que vocês estão se antecipando aqui. Uma mensagem que eu deixo para vocês é, às vezes a gente fica muito ansioso, querendo tudo rápido, tá? Eu quero lembrar vocês que vocês estão apenas na pré-incubação. Vocês estão apenas recebendo e conhecendo os nutrientes para essa plantinha que é a startup de vocês começar a germinar. E temos a etapa da incubação ano que vem. Então, a gente espera vocês assim para a gente pegar tudo isso de ferramenta que a gente aprendeu nessa pré-incubação e que ainda vai aprender, porque ainda temos alguns labs, estamos em reta final, vamos ter o pitch em dezembro, a apresentação de vocês, vamos falar sobre isso, e vocês precisam ter o negócio de vocês já assim. Eu tenho consciência dos nutrientes que eu preciso para fazer a semente da minha startup germinar de forma saudável, tá bom? E aí, pessoal, vou falar para vocês
Vocês hoje têm chat GPT, tá? Isso é fantástico. Vocês podem vir aqui, ó. Por exemplo, aqui está a projeção de janeiro. Vocês copiam isso aqui, copiam só essa parte de janeiro. Eu fui demais ali, copiam. Vai lá no chat GPT, cola, escreve assim, quer ver? Faça um resumo com os pontos de atenção. Desculpa o barulho, tá, pessoal? Hoje tá difícil. Ó, eu vou copiar. Carol, não dá para lá pedir para ficar. Não tem como, né? Por causa do barulho. Acho que não adianta não, criança. Ó, vou colocar aqui, ó. A partir dos dados da DRE a seguir para uma projeção financeira do mês de janeiro de uma startup, faça um relatório com os pontos de atenção em relação a finanças. Pessoal, dica de ouro, tá? Colei, tá tudo doidado aqui, mas ele entende, tá? Ele entende. Olha só, aqui está um relatório financeiro com base na DRE. Olha só, a empresa projetou uma receita bruta de 50 mil, alcançando uma margem líquida expressiva de 48,28%, com ponto de equilíbrio em 25,31% do faturamento. Esses indicadores mostram boa eficiência operacional e controle de custos, o que é positivo para uma startup em fase inicial. No entanto, alguns pontos demandam atenção estratégica e financeira, especialmente em relação à estrutura de despesas fixas, custos trabalhistas e planejamento tributário. Receita bruta, 50 mil. É um bom volume para uma operação em estágio inicial. A empresa demonstra potencial de geração de caixa, mas precisa garantir consistência das vendas nos próximos meses para sustentar a margem atual. Pessoal, ele já está dando uma consultoria para vocês. Impostos sobre vendas. Total de encargos sobre vendas, blá, blá, blá. Está falando sobre frete, está falando sobre custo de mercadoria vendida. Ó. O custo da mercadoria vendida está em bom patamar para empresas de serviços e software, mantendo margem de contribuição de 66,64%, 64,64%. Essa margem é saudável e permite absorver despesas fixas com folga, mas depende da manutenção dos volumes de venda e controle de custos e insumos de terceiros. Pessoal, uma análise sensacional, completa, com indicadores. Olha só, indicadores-chave: a receita bruta, a margem de contribuição, custos e despesas fixas, o resultado líquido e o ponto de equilíbrio. Pontos de atenção e recomendações, pessoal. Revisar a composição da folha de pagamento. O valor atual não pode contemplar todos os encargos. Ó, pode não contemplar todos os encargos. Ele viu que eu pulei campos. Incluir despesas fixas e recorrentes omitidas. Custos com contabilidade e licença de software. Ele viu que eu pulei os campos. Planejamento tributário. Monitorar dependência de cartão de crédito. Com 3% de taxas, o uso elevado de cartões impacta na margem líquida. Avaliar meios alternativos de recebimento de menor custo. Manter reserva de capital. Mesmo com resultado líquido positivo, recomenda-se reservar parte do lucro, pelo menos 20%, para capital de giro, investimento e futuras contingências. Aprimorar o controle de custos financeiros variáveis. Conclusão. Carol, lê a conclusão para a gente aqui. A empresa apresenta uma estrutura financeira saudável e lucro líquido elevado, porém o cenário é muito otimista. O cenário é muito otimista, por ainda não inclui custos recorrentes e essenciais. Para os próximos meses, recomendamos que revisar e detalhar todos os custos fixos reais, recalcular o ponto de equilíbrio com base nas despesas completas, simular cenário de redução de margem, por exemplo, queda de 10% nas vendas, para avaliar a resiliência financeira. Isso aí, pessoal. A partir desse DRE e a partir das ferramentas que vocês têm de graça, vocês vão poder projetar cenários para a startup e para o negócio de vocês, tá? Então, assim, é um presentão que a gente dá para vocês hoje aí, tá?
Se vocês não têm muita habilidade ali com o Excel, que é necessário, arruma alguém, coloca na equipe que mexe com o Excel, que goste. Porque assim, vocês viram, não é difícil. A planilha que a gente está dando para vocês já calcula tudo. É só vocês jogarem os valores, tá bom? Então, Pessoal, mas é um hábito que a gente precisa ter. Não adianta a gente só lançar agora, bonitinho, e depois a gente pegar esse documento e esquecer dele, não usar ele e achar que não vai precisar. Então, isso daí a gente tem que levar para ser um hábito na nossa vida a partir de agora, entendeu? Porque vocês vão precisar dessa ferramenta a vida toda de vocês. muito bem, gente. Então, ferramenta de simulação, a gente passou para vocês, a gente vai disponibilizar no grupo. Usem, pessoal, tá? Quero ver dúvida, quero ver pessoal interagindo e calculando. Gente, é onde vai doer no bolso de vocês, então muita atenção. Perguntas e respostas, deixem lá no grupo para gente. E, resumindo, o que nós vimos no Lab de hoje? Vamos lá. Primeiro eu vou falar do custos da startup. É importante distinguir entre custo fixo e variável. Então, vocês viram aí o que é um custo fixo e o que é um custo variável. Depois eu vou falar um pouquinho da gestão de custos. Vocês precisam entender e gerenciar o custo de vocês, tá? Para manter a startup de vocês competitiva, lucrativa e que ela consiga reduzir seus custos. Ferramentas financeiras aí, ó. Isso aí a gente falou bastante sobre o que é uma ferramenta financeira. É um exemplo de gestão financeira para uma startup ou qualquer outro tipo de comércio, tá? Então, vocês aprenderam hoje como que foi, na prática, desenvolver os seus custos ali dentro de uma ferramenta financeira, tá? Perfeito, pessoal. Então, agradecemos, tá, a presença virtual de vocês. Deixa, assim, se puder, comentários no vídeo, tá? É legal para a gente também, que a gente vai começar a movimentar esse nosso canal da Incubadora Germinari. Pode deixar comentário no vídeo, deixa dúvida lá no WhatsApp, que a gente está, assim, muito feliz e à disposição para ajudar vocês. Pessoal, e lembrando, só um recadinho aqui, a gente acabou de liberar aí o Marco 2, tá? Então, vai do dia 11, que é hoje, que está iniciando, até dia 18 de novembro. Então, a gente tem esses dias aí para estar fazendo o nosso Marco 2 aí, tá? Perfeito, pessoal. Então, espero que todos estejam, assim, animados, empenhados no seu projeto. Dificuldades vão surgindo, porém, o empreendedor, ele é resiliente. Então, ele continua. Então, contamos com vocês e contem aqui com a Germinari. Um grande abraço, até bons estudos. Pessoal. Tchau. Tchau.